Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de conduzir essa conversa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre seguros, resseguro e cosseguro. E eu quero explicar para vocês um pouco esse cenário. Mas eu não estou sozinho. Então, não poderia ter ninguém melhor aqui para me ajudar a entender esse cenário do que a Camila Calé. A Camila ela é advogada, especialista em questões legais e regulatórias do mercado de seguros e resseguro, e há quase 2 décadas ela está à frente dessa área no escritório Matos Filho. Além disso, a Camila também é professora da ANS e da Escola Paulista de Direito. Camila, muito obrigado por ter topado essa conversa. Prazer, obrigada. Acho que a gente tem um tema aí super desafiador e bacanérrimo, e acho que a gente vai ter que condensar um pouco nessa volta da Roda Gigante, esse lugar maravilhoso aqui, lindo, que eu acho que vale muito a pena para todo mundo vir conhecer também. Sem dúvida. Camila, vamos do começo. Vamos. O que é resseguro? Bom, vamos lá. O resseguro tem alguns conceitos equivocados, mas eu vou partir direto para o conceito mais correto, tá? O resseguro, ele é a proteção ressecuritária da seguradora, né? Tem gente que fala, não, o resseguro é o seguro do contrato de seguro. Não é, ele é da seguradora. Né? Ele é um contrato, na verdade, entre um ressegurador e uma seguradora. Então, uma relação jurídica muito específica entre aqueles dois ali. Tá. Né? Óbvio que você pode ter vários resseguradores ao mesmo tempo, mas é aquela relação ali. Mas isso é a conversa de advogado, né? Explicando como é que, na verdade, faz o contrato. Mas, na prática, para que serve efetivamente o resseguro? Né? O resseguro ele tem um papel, eu falo que é um papel belíssimo para o setor e, assim, essencial. Se a gente não tivesse o resseguro, a gente ia ter que criar alguma coisa semelhante para poder fazer com que esse setor efetivamente funcionasse. Mas o que ele vai fazer efetivamente? Ele vai, na verdade, trazer aquilo que a gente vai chamar de capacidade para o próprio setor de seguros. Tá. Então, em vez da seguradora ficar com 100% daquele risco ou daqueles riscos que ela recebe, ela pode, sim, transferir esses riscos para resseguradores. Então, ela fica com um determinado percentual, os resseguradores ficam com outro percentual. Aqui tem uma coisa super importante. Na perspectiva do segurado, isso não faz a menor diferença, tá? Porque para o segurado, a relação jurídica dele é direto com a seguradora. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Se tiver alguma questão na relação jurídica entre a seguradora e o ressegurador, é problema deles dois. Então, o segurado, ele não tem uma questão, ou ele não tem, vamos dizer assim, um risco, um problema, se der algum problema, uma discussão entre a seguradora e o ressegurador. O segurado está ali na relação dele com a seguradora. Óbvio, mas tem alguns detalhes em alguns tipos de seguro? Tem, alguns grandes riscos podem ter algumas coisinhas um pouco diferentes, mas a relação jurídica sempre vai permanecer entre segurado e seguradora. Isso no Brasil é determinado por lei, tá? Perfeito. E, então, a gente tem aí uma capacidade incrível, porque você imagina o seguinte, ter uma seguradora é um investimento muito alto. Uhum. Tá? E tem que ser mesmo, porque a seguradora precisa criar uma série de reservas, né? Precisa estar ali com um capital bastante alto, porque ela está preparada para catástrofes, né? Sejam naturais, sejam não naturais, mas ela está preparada ali para catástrofes. A gente, óbvio, não quer que as catástrofes aconteçam, mas se ela acontecer, ela está ali pronta para fazer com que aquelas pessoas que tiveram perdas, né, que possam ser mensuradas, né, então perdas financeiras, elas tenham como se recompor o seu patrimônio. É uma recomposição de patrimônio numa catástrofe. Aliás, eu falo que tem um pensamento incrível, né? Eu adoro abrir minhas aulas com um pensamento do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro na Inglaterra, e a Inglaterra é um país muito emblemático com o seguro, né, e com resseguro até hoje, e o Churchill falava, né, que a palavra seguro deveria estar escrita na fronte de cada homem, no umbral de cada porta. Tão convencido ele estava de que o seguro livra as famílias de catástrofes. Então, é algo que é isso que a gente está falando. E o mercado ressegurador, ele é um mercado que dá capacidade para uma seguradora, porque senão, se a seguradora tomar cada vez mais risco, ou seja, emitir cada vez mais seguros,
ela ia precisar de cada vez mais capital. Sim. Né? E não faz sentido isso. A gente vai ter um limite desses investimentos, né, no empresariado de uma maneira geral. Então, o resseguro, a seguradora vai, na verdade, tomando capacidade de um ressegurador que vai pegar uma parte daquele risco que já está com ela, que vai passar para cima. Mas o bacana é que não para só no primeiro nível do ressegurador. Isso aqui pode tomar um nível muito mais alto. Então, quando a gente vê catástrofes como, por exemplo, a gente já teve no Brasil, de plataforma de petróleo ter um problema e afundar, né? Imagina um tamanho de um risco desse e a quantidade de riscos envolvidos, mas vamos focar só na questão do valor de uma plataforma, sabe? Assim, são bi de dólar, né? É um valor muito alto. Imagina que uma catástrofe dessa tivesse uma seguradora, né, arcando com isso. A seguradora fecha no dia seguinte, ela paga aquele risco, ela paga aquele sinistro e fecha. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem os resseguradores. E essa é a grande beleza do setor, né? Porque, de repente, você tem um ressegurador que está no Japão, que está em outros lugares do mundo, que nem tem maiores informações das plataformas de petróleo aqui no Brasil, mas que, quando aconteceu o sinistro, veio o dinheiro lá dele também para pagar aquela indenização. Sim. Então, isso é belíssimo, né? Eu falo, é uma sensação muito interessante quando a gente estuda resseguro para valer e vê toda essa movimentação no mundo. Eu falo, a gente para de se sentir exatamente um cidadão de um país e se sente cidadão de um planeta. Né? Então, é muito interessante olhar para isso, né? E o resseguro é muito isso. Então, ele tem uma função primordial para o mercado segurador de trazer essa capacidade para fazer com que o mercado segurador possa ofertar mais seguros, vender mais seguro, botar mais risco para dentro de casa. E a gente, no Brasil aqui, a gente não fazia parte desse mundo. Não. Até 2008, né? Era específico do IRB, só o IRB poderia fazer o resseguro no Brasil. Quais mudanças desde 2008 para cá? O que isso muita gerou a mais de oportunidade? Né? Muita coisa. Eu acho que, primeiro, assim, a gente tinha um ressegurador, era um único ressegurador, então era um monopólio, e era um ressegurador que era controlado pelo Estado, então era um monopólio estatal. Um dos últimos monopólios que foram, vamos dizer, naquela linguagem menos técnica, quebrados no Brasil. Sim. E aí, de lá para cá, o que a gente teve foi uma quantidade muito grande de resseguradores estrangeiros se registrando no Brasil como resseguradores estrangeiros e uma quantidade muito maior de resseguradoras locais vindo para o Brasil e efetivamente atuando aqui. Então, constituindo uma empresa aqui no Brasil, né? Eu falo, tendo um CNPJ aqui, efetivamente. Então, assim, foi um movimento de interesse pelo Brasil e pelos riscos do Brasil muito maior do que a gente tinha estimado na época, né? A gente achou que a gente ia ter algumas empresas aí como cliente, e de repente a gente tinha, sei lá, 80. Era uma coisa louca. E falar, meu Deus do céu! E foi uma das vezes era que a gente... Era tão interessante assim? Não, né? eu sabe assim, assim, nossa, eu nem sabia que a gente era tão legal desse jeito, né? Eu me sentia muito cool na época que eu falava, olha, eu sou bacanérrima aqui, trabalho com isso aqui, todo mundo quer vir para cá. Mas isso é importante. Primeiro, deu essa sensação mesmo que a gente estava... E dá uma sensação de que a gente faz parte da comunidade internacional, que a gente está ali, né? E isso trouxe uma série de coisas que são interessantes. Por exemplo, novos produtos, uma percepção e um conhecimento a respeito do que é o resseguro e o que isso representa, né, para o mercado segurador. Então, algumas coisas muito importantes, como em alguns momentos a gente fala, olha, a seguradora fazia de monte, aceitava riscos relacionados a alguma coisa e agora ela não aceita mais. Né? E aí as pessoas questionavam, e os corretores questionam muito com toda razão isso, e a seguradora falava, mas eu não estou conseguindo capacidade lá fora. Daí o corretor falava, mas não tem sinistro aqui, meus clientes não têm sinistro, por que eu não estou conseguindo contratar seguro aqui para os meus clientes? Né? E aí eu acho que quando a gente abre o mercado e traz esse pessoal de fora, a gente começa a amadurecer também com relação a esse conceito e esse entendimento de que não é só o que acontece aqui dentro, né? É o que acontece no mundo. E a gente está falando, óbvio, de grupos seguradores e resseguradores que vão atuando globalmente, mas que tomam risco do mundo inteiro.
né? Então, ao mesmo tempo em que isso é belíssimo, né, pode ser que em determinados momentos, por conta de coisas que aconteçam, por exemplo, na Ásia, a gente não consiga colocar determinados riscos aqui no Brasil, contratar um seguro aqui, ou a taxa do seguro fique muito mais alta. Por quê? Porque a seguradora, na hora que ela for contratar um resseguro para aquela carteira dela, a taxa vai explodir lá fora. Então, acho que tem um pouco isso da gente também ter aprendido um pouco mais a olhar para esse mercado e falar, olha, não é só o nosso quintal aqui. Uhum. Né? A gente está dentro de algo muito maior, né? E que tem a parte boa disso tudo, né? Que vai trazendo essa capacidade, vai trazendo conhecimento e tudo mais, mas em alguns momentos a gente também vai sofrer por conta de coisas que acontecem em outros países. Então, catástrofes, por exemplo, eu lembro bem quando aconteceu o tsunami no Japão, né, e as carteiras sendo fechadas, quando teve outro tsunami também e maremoto na Ásia, e determinadas carteiras sendo fechadas. Então, assim, e carteira fechada não é que a seguradora não vai mais trabalhar com esse ramo, não. É que ela está no limite dela para conseguir aceitar risco. Por quê? Porque teve uma catástrofe, ela revisita a análise de risco dela e ela tem que subir aquilo lá para um nível muito alto e ela não tem mais como aceitar mais risco porque ela tem um limite de capital investido naquelas empresas. O que já está colocado de risco permanece, mas ela não coloca mais novo. Não entra novo. Né? E quando a gente fala em cosseguro, o que é essa figura? Cosseguro também é outra figura que a gente também tem aqui no Brasil, de uma forma, e é utilizado, né, principalmente para grandes riscos, mas é quando a gente tem mais de uma seguradora no mesmo risco, na mesma pólice de seguro. Sempre vai ter uma seguradora que vai ser chamada seguradora líder, e é o clausulado dela que vai estar sendo utilizado, ou seja, é o produto de uma seguradora, mas o risco vai estar pulverizado entre duas ou mais seguradoras. Então, se pegar projetos grandes aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro o dia que eu recebi a pólice de seguro da usina de Belo Monte, né, que era um risco de 17 bilhões de reais. Até naquele momento tinha sido a maior apólice que eu tinha visto na minha vida. Então, é muito interessante, porque ali tinha, na própria frontispício da apólice, que é um documento que a gente recebe quando contrata seguro, tinham lá todas as seguradoras. Era uma quantidade enorme, era praticamente um monte de seguradora brasileira estava lá. Né? Fora o resseguro, que era gigante, né? Que tinha gente do mundo inteiro naquele risco. Então, o cosseguro, a gente tem ali a pulverização do risco entre seguradoras no nível do seguro. Então, eu falo que para a gente pensar em cosseguro e em resseguro, a gente tem que pensar em pulverização de risco na horizontal, que é o cosseguro, e na vertical, que é o resseguro. Então, perfeito. O resseguro a gente vai aqui, na horizontal a gente tem o cosseguro entre seguradoras. Mas são formas incríveis, né, da gente fazer construções que funcionam financeiramente para seguradoras. Então, cada uma vai pegar um pedacinho, se pegar um risco de 17 bilhões mesmo nos dias atuais, é um risco muito grande, é um risco gigante, não é algo super trivial, tipo, vai ali e faz um seguro. Né? Então, assim, mas é muito bacana a gente ter essas ferramentas, esses instrumentos para poder fazer essa pulverização de uma forma que funcione e que esses riscos possam efetivamente estar segurados. Você mencionou da plataforma de petróleo, acho que era a P36, né, que afundou. Mas foram duas, né? Teve mais uma? Teve. Eu só me lembrava dela. Mas é um tipo de contrato que com certeza tem seguradoras e resseguradoras. De muitas, né? Muitas. A gente brinca que assim, no resseguro, nesses grandes riscos, você tem layers, né? Ou seja, são camadas de ressegurador, porque tem um ressegurador que está na primeira linha, que vai aceitar risco, mas ele também, o que ele fala, a gente chama, daí tem um outro nome, mas conceitualmente ele é a mesma coisa, ele vai retroceder. Ele retrocede para outro, que retrocede para outro, que retrocede para outro. Existem riscos, por exemplo, que a gente já viu sendo estruturados, que tinham 17 camadas de ressegurador. Caramba! E é o único jeito da gente fazer isso para valer no mundo, porque tem risco que é muito alto e que os valores são exorbitantes e que impactariam, por exemplo, talvez um país grande como o Brasil, em termos financeiros.
Então, assim, não faz sentido a gente achar que aquilo vai ser arcado por uma empresa, por duas empresas. Aquilo vai ser arcado por muita gente. E aí vem uma das grandes maravilhas do seguro e do resseguro, né? Se cada um contribuir um pouquinho, a gente vai livrar todo mundo de catástrofes irreparáveis, que era o que o Churchill falava. Fantástico. Então, cada um fica com um pedacinho. Uma fração. Cada um fica com um pedacinho. É melhor cada um ficar com um pedacinho, porque a gente não tem exatamente tragédias, pelo menos do ponto de vista patrimonial, a gente vai conseguir fazer recomposições que são super importantes para todos nós hoje na humanidade, para a gente continuar evoluindo, crescendo e tudo mais. Perfeito, perfeito. A gente está chegando agora, Camila, no ponto mais alto aqui da roda gigante, né? Em outro episódio a gente comentou sobre também o seguro de uma roda gigante é algo grande o suficiente para se olhar também como resseguro. E eu queria te perguntar, pensando no resseguro, né, estando no ponto mais alto aqui da roda gigante, o que seria o resseguro no topo, né? O que seria essa ambição do mercado de resseguro hoje? Eu acho que o mercado de resseguro, ele é um mercado que ele, por natureza, ele é um mercado extremamente globalizado. Não que o de seguro não seja, ele também é. Mas o de resseguro, isso é uma questão principiológica, ele é super globalizado. Então, acho que quanto menos, e aí, óbvio, vou falar na minha perspectiva aqui de advogada, acho que quanto menos regulação, quanto menos legislação para um mercado que é global, mais a gente vai ser atraente para empresas do mundo inteiro que queiram vir aqui dar capacidade para as seguradoras brasileiras. Se a gente começa a criar, e olha que a gente tem bastante detalhe, a Lei Brasileira de Resseguro, que é a Lei Complementar 126, é uma lei que traz uma série de coisas, a gente tem as nossas jabuticabas aí que a gente criou na lei, né? Mas o mercado global acomodou e entendeu isso e aceitou isso no Brasil. Mas eu acho que a gente não pode achar que isso aí é algo que sempre vai ser aceito e que vamos ficar mexendo num mercado que é global, né? Poxa vida, vamos estudar isso, mas vamos nos colocar também num patamar como país, de um país que também entende o que é resseguro e que é atraente para esse mercado ressegurador. Perfeito. Né? Então, acho que, de novo, eu acho que menos é mais, certamente, e a gente fala melhor a língua global, né? Quando a gente não traz especificidades nossas, conceitos nossos, que eu como advogada, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso aqui? Né? Como é que eu vou explicar isso para um cliente indiano, para um cliente, sei lá, coreano, sabe? Você olha e fala, meu Deus do céu, às vezes eu estudo o que tem no outro país para ver como é que eu tenho que explicar para poder falar, olha, é semelhante a isso que você tem, isso aqui com essas diferenças, assim, assim, assado, que é um desafio muito grande. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente continua tendo gente vindo para cá. Então, eu acho que a gente continua bem aí, de certa forma. E o que teve nesse mercado de mudança? Teve alguma mudança recente? Ou quais são os olhares que também o corretor pode ter para esse mercado? Tem algum momento em que, você bem colocou, né? Normalmente está na camada da seguradora. Né? Sim, o corretor a relação jurídica com a seguradora. Tem quase nenhuma visibilidade disso. Mas para grandes riscos ou criar apólices diferentes, faz sentido? O corretor também tem uma proximidade com a resseguradora? Eu acho que o corretor tem que conhecer, sim. Os corretores de grandes riscos, os que eu conheci até hoje, conhecem, né, e lidam com esse setor também. Né, mas, de uma maneira geral, acho que é importante. É algo que está no setor. Então, acho que, primeiro, assim, está no setor, tem que saber o que tem que conhecer, né? Tem que entender ali minimamente para conseguir eventualmente explicar para os clientes tudo. Então, tem que saber, sim, o que é um resseguro, como é que ele está impactando, né? Áreas que a gente tem aí no mundo com relação a isso. Então, acho que é importante o corretor conhecer. Mas no Brasil a gente tem uma questão importante legal com relação ao corretor. O corretor de seguros, ele não pode ser corretor de resseguros. São licenças diferentes. Então, para aqueles corretores que quiserem entrar para esse mercado de resseguros, eles vão ter que ter uma empresa específica, e corretor de resseguros é só pessoa jurídica. Eles vão ter que ter uma empresa específica e uma licença obtida junto à SUSEP específica. E isso não é uma questão da SUSEP, isso está determinado em lei.
né? Então, o SUSEP regulamentou isso, mas tem lá uma separação entre quem é corretor de seguros e quem é corretor de resseguros. E tem o desafio, óbvio, para quem quiser entrar no mercado ressegurador, que você vai ter que lidar com o mundo inteiro, né? Então, você tem que se comunicar também em outros idiomas para conseguir ter ali uma comunicação bacana e conseguir trazer capacidade. Mas a perspectiva é um pouco diferente, porque óbvio que você pode aí ter corretores de resseguro ajudando a buscar a capacidade em resseguro para as seguradoras, ou para que a gente chama daí nesse contrato de cedentes, né, para as seguradoras brasileiras, mas já voltado para determinados riscos que estão sendo colocados aqui, né? Ou você pode também ter os resseguros, que são resseguros específicos para as carteiras das seguradoras. E aí, o cliente do corretor de resseguro, nesse momento, é a seguradora. Então, é interessante, é uma outra perspectiva, né? Então, porque o resseguro, ele é relacionado à seguradora, não ao segurado. São poucos. São poucos. São poucos. É um mercado de grandes valores, né? Mas, por exemplo, quando eu falei, a gente tem duas grandes modalidades de resseguro. Aquele resseguro que a gente chama de facultativo, que ele vai ser para um risco específico, que são os grandes riscos, e um resseguro que é estruturado sob a forma de tratado, a gente chama de tratado, e no mundo inteiro é chamado desse jeito, que é um resseguro para uma carteira da seguradora. Então, dentro de uma carteira da seguradora, você tem um monte de apólice, um monte de risco. Você pode ter um resseguro ali para uma carteira grande, para um ramo grande, ou para, eventualmente, 2, 3 ramos que dê para encaixar ali e tudo. Então, é óbvio, você vai ter muito menos contratos de resseguro do que contratos de seguro. Perfeito. Né? Se você pegar, por exemplo, seguros massificados, você não vai ver resseguros específicos para massificados. Você vai ver, na verdade, para o portfólio inteiro de seguros massificados, você vai ver um resseguro, né? Ou 2 resseguros, a depender dos ramos de massificado que a gente está falando. E a resseguradora não está olhando item a item, o risco a risco, ela está olhando aquele portfólio, né? Exatamente. Ela está olhando, na verdade, a gestão da seguradora. Perfeito. Então, ela está olhando a gestão financeira, a gestão da carteira da seguradora. É essa perspectiva que ela está ali atenta. Em grandes riscos, ela efetivamente Aí ela olha o risco na ponta. O risco. Aí ela olha o risco na ponta. Perfeito. Né? Então, ele vai olhar daí qual que é o risco da plataforma, vai entender, vai querer mergulhar nisso e tudo mais. Então, é diferente. Né? Tem diferenças nessas duas modalidades, mas são outras habilidades ali também para os corretores que atuam nesse meio, porque eles ficam lidando com multipartes, principalmente quem está ali nos facultativos, eles ficam lidando com multipartes. Então, ele lida com segurado de grandes riscos, lida com seguradoras, às vezes co-seguradoras e resseguradores. Então, desafio grande também, mas não é um volume de contrato que você vai falar, nossa, vou fechar 3 contratos por semana. Não é assim. Né? E você não vai também fechar em uma semana. A gente brinca que são as janelas de negociação. Né? E o mercado internacional tem até uma coisa interessante para contar. O mercado, esse mercado, hoje, óbvio, tem resseguradores no mundo inteiro, tem resseguradores hiper importantes no mundo inteiro, com muita capacidade, com muito know-how, mas a gente, sem querer ser eurocentrada, a coisa nasce ali, efetivamente, na Europa, e mais ainda pensando ali em Inglaterra. Então, eu falo que os ingleses, eles gostam muito de rotinas, né? Eles gostam muito de estar. Então, assim... Sem surpresas. É super curioso, porque, assim, estamos chegando agora na época de renovação de resseguro do setor de óleo e gás. Então, a janela dezembro é renovação de óleo e gás. Então, vamos falar... Caramba! Por quê? Porque que sempre foi... Os ingleses adoram isso, então vamos fazer desse jeito. Então, é uma coisa muito interessante. Daí você fala, por exemplo, estava outro dia com um cliente. Os caras não são ingleses, deles não, que a gente precisa, Camila, a gente precisa fazer a renovação até 31 de dezembro dos nossos riscos de óleo e gás. Eu falei, mas vocês nem estão em Londres. Não, mas a gente faz igual todo mundo. Óbvio que eles têm que fazer, porque, na verdade, eles retrocedem também uma parte do risco. Então, eles vão ter que rezar cartilha também de alguns resseguradores que estão lá. E aí todo mundo segue, e aí você tem as janelas no mundo para renovação de grandes riscos. Interessante. Bem bacana. Camila, quem quiser se aprofundar também no assunto,
Tem alguma dica que você daria nesse sentido? Resseguro tem um pouco mais de... Tem material hoje em dia, né? Existem livros publicados, não muitos, mas existem livros publicados, inclusive com uma linguagem acessível, claro que uma linguagem técnica de mercado, mas tem livros tanto de advogados, tem livro de atuários, então encontra isso. Fora do Brasil tem uma vastidão de material bem maior, né, com muitos estudos interessantes, e é um setor que também tem muito conteúdo de associações fora do Brasil que produzem eventos, que trazem discussões importantes, né? Eu estava lendo hoje no perfil no Instagram e a pessoa comentando, olha, as seguradoras europeias estavam falando num evento de alguns desafios aí para os próximos anos, tal. Então, tem material, tem coisa mais disponível e certamente, tanto em redes quanto na internet, são mais fáceis de encontrar, né, para quem quiser aí mergulhar um pouco no resseguro, encontrar. E se a pessoa tiver, enfim, entendimento de língua inglesa, aí dá para encontrar um monte de coisa. Tem um podcast super interessante de uma inglesa que ela conta história de seguro e resseguro relacionado a grandes eventos no mundo. Caramba! Então, é muito interessante, né? Então, você se recorda o nome? Não, mas eu passo para você, tá bom, para você depois colocar. Aqui. Mas é muito interessante, é em inglês, mas é bárbaro. São histórias super complexas. Outro dia tem um que eu deixei reservado lá para eu ouvir, que eu ainda não ouvi ainda, que é a relação entre resseguro e a escravidão no mundo. Eu ainda não consegui, assim, tô matutando, mas ela achou e vai trazer dados lá muito interessantes. Então, assim, eu convido as pessoas também a mergulharem nisso, porque tem coisas no mundo que a gente nem imagina, mas que, de alguma forma, estão relacionadas a resseguro também. É perceptível o seu fascínio quando você gosta de resseguros, né? Adoro. Desde sempre? Ou algum evento? Não, imagina. Eu mergulhei no resseguro na abertura do mercado. Acho que, como todo mundo aqui no Brasil, eu mergulhei nesse mercado para valer lá em 2007, quando veio a lei, dali em diante. Mas eu também tive o privilégio eu trabalhava e continuo trabalhando. Um dos meus sócios é uma das pessoas que mais entendem de resseguro no país, no mundo, na verdade, não é só no Brasil, né? E não estou puxando sardinha, não. Ele começou a estudar isso quando ninguém nem falava de resseguro no Brasil, que é o Marcelo Mansur. E eu trabalho com ele há 20 anos. Então, assim, é um privilégio. Eu tenho um professor do meu lado, entendeu? Em tempo integral, né? Em tempo integral, né? Eu saio da minha sala, bato na sala dele e falo, mas tem isso? Então, assim, é claro que é um baita privilégio poder tá nesse lugar com uma pessoa desse lado que, enfim, foi estudar fora do Brasil, enfim, mergulhou nisso no mundo. Já tem livros sobre isso no Brasil, então isso daí também fez com que eu me apaixonasse, óbvio, por resseguro. Sim. Camila, queria te agradecer, né? A gente vai chegando ao final aqui dessa volta. Queria te agradecer e também saber como que as pessoas chegam até você. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, como que chega até você? Eu sou ativa nas redes sociais, eu uso bastante LinkedIn, divulgo os eventos que eu vou, os eventos que eu participei, as palestras que eu vou dar, então estou sempre lá. Boa. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigado, pessoal. Não deixe de ver os outros episódios. Prazer ter vocês aqui. Like, segue, aquele pacote completo. E a gente se vê na próxima. Obrigado.